Abram suas Bíblias, no livro do profeta Isaías, capítulo 59, livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2. Profeta Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2. Depois vamos ler também o versículo 20. Deus diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Versículo 20. E virá um Redentor a Sião, e aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Diante dos problemas angustiantes, e se nós olharmos para a situação do mundo hoje, uma situação caótica, há muitos motivos para existirem realmente problemas angustiantes. Aí, diante disso, as pessoas perguntam, muitas vezes, onde está Deus? Deus se esqueceu de mim? Há outras pessoas que sinceramente buscam a Deus em religiões, mas sentem que o seu esforço está sendo em vão de procurar Deus nessas religiões, como se Deus estivesse cada vez mais distante. Sentem-se como se quanto mais buscassem Deus, mais distante Deus estivesse. Mas a palavra de Deus explica por que isso. Esse tipo de sentimento do ser humano, onde está Deus diante dos problemas? Deus está distante de mim, apesar de buscá-lo. Esse tipo de sentimento do ser humano é antigo. E já acontecia lá no meio do povo de Israel, quando Deus lhes falou por meio do profeta Isaías. No capítulo 58, havia uma reclamação, no capítulo anterior, capítulo 58, uma reclamação do povo de Israel, que eles faziam de tudo, e Deus não prestava atenção neles. Que eles até jejuavam. E o jejum dos judeus, dos israelitas, não era só se privar de comida, não. O jejum dos israelitas, eles cumpriam todo um ritual exterior, para com esse ritual demonstrarem uma contrição, uma humilhação, um quebrantamento diante de Deus. Mas era tudo só ritual religioso, era tudo só exterior. Porque Deus diz para eles: olha, eu estou pronto a ouvir vocês, eu estou pronto a estender a minha mão. Olha aqui, capítulo 59, né? Versículo 1, que nós lemos, Deus dizendo: olha, a minha mão não está encolhida para não ajudá-los. Não, pelo contrário, a minha mão está estendida. O meu ouvido não está tapado, impedindo que eu ouça as súplicas de vocês. Eu estou ouvindo. E eu quero estender minha mão para ajudá-los.
aquele povo que se queixava que Deus tinha desaparecido, aquele povo se queixava que Deus os havia abandonado, não queria ajudá-los. Não, não é verdade. As pessoas hoje também se queixam assim muitas vezes, mas não é verdade. Deus continua atento a nós, ouvindo-nos, observando, atento ao nosso sofrimento, atento às nossas angústias, com a mão estendida, querendo nos ajudar. Essa é a natureza de Deus, natureza misericordiosa, natureza bondosa. Mas há um grande problema. Deus falou para aquele povo por que ele não estava podendo socorrê-los, por que ele não estava podendo ajudá-los, por que ele não estava podendo salvá-los. Ele queria dar salvação, como hoje também ele continua oferecendo salvação. O problema não era com ele, Deus. O problema era com as pessoas. Muitas vezes nós estamos nos queixando de Deus, mas o problema não é com Deus. O problema é com nós próprios. Muitas vezes estamos jogando a culpa das coisas ruins em Deus, mas muitas vezes essas coisas ruins são produto da nossa própria maneira de viver, afastados de Deus pelo pecado. E é isso que Deus diz aqui ao povo. Versículo 2, Deus diz assim, mas as vossas iniquidades fazem divisão, separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Deus está dizendo exatamente isso. O problema não é comigo, não. Eu estou pronto para salvar, eu estou pronto para socorrer, eu estou pronto para ajudar, eu estou atento ao clamor de vocês, mas o problema é com vocês. Vocês estão construindo um muro de pecados diante de mim. Vocês estão se separando de mim, vocês estão se afastando de mim. A palavra de Deus deixa muito claro que Deus é perfeitamente justo, perfeitamente santo. Deus não pode conviver com o pecado, é contra a natureza dele. E a palavra de Deus deixa muito claro que é o nosso pecado que nos afasta de Deus. Não é Deus quem se afasta de nós, de maneira nenhuma. É o ser humano, com o seu pecado, que se afasta de Deus. Isso é tão antigo, já lá no Éden, aquele primeiro casal, quando pecou e ouviu a voz de Deus, o que eles fizeram? Foram se esconder de Deus. Deus chamando por eles, e eles, por causa do seu pecado, já com a consciência do pecado, se afastaram de Deus. Tem sido assim ao longo da história. O ser humano, por causa do seu pecado, cada vez se afasta mais de Deus e fica procurando substitutos para Deus, para tentar preencher o vazio do seu coração, fica procurando substitutos para Deus. E cada vez mais distante de Deus. E é interessante que o que acontece de ruim, as pessoas mandam a conta para Deus, né? Como se Deus fosse culpado. Ah, por que tantas guerras no mundo? Por que tanta pobreza? Por que tanto isso, tudo aquilo? Tudo produzido pelos homens, tudo produzido pela natureza pecaminosa que trazemos em nós. Tudo produzido pelos nossos maus desejos, pelos nossos maus sentimentos, pelos nossos maus pensamentos. E aí a gente quer jogar a conta para Deus, né?
Deus é que é o culpado. Deus é que tem a culpa de tudo. Não é, não. Em Deus só há bondade, em Deus só há amor, em Deus só há misericórdia, em Deus só há justiça. Em Deus só há justiça. E Ele está pronto a nos ajudar, Ele está com a mão estendida. O ser humano é que não pega a mão de Deus. O ser humano é que rejeita a mão de Deus, porque coloca um muro de pecados entre si mesmo e Deus. Meus queridos, se nós queremos o socorro de Deus, se nós queremos a salvação que Ele nos oferece, Ele diz claramente que Ele está pronto para nos salvar. Não só nos socorrer, mas nos salvar. A maior necessidade do ser humano, o maior problema do ser humano é essa questão da sua situação na eternidade. Quando você partir dessa vida aqui para a eternidade, e eternidade, como o nome diz, não tem fim, não acaba. Quando você partir para a eternidade, qual é que vai ser a sua condição? Qual é que vai ser a sua situação? Jesus contou a história de um homem que aparentemente era completamente feliz. Jesus contou a história de um homem que aparentemente não tinha problema nem preocupação alguma. Era um homem muito rico e que nem precisava mais trabalhar de tanta riqueza que juntou. E esse homem estava lá todo contente, alegre com essa situação dele, falando com si mesmo: puxa vida, tenho muitos bens, só preciso agora aproveitar bem a vida. E Jesus disse que Deus disse para ele no mesmo instante: insensato, sem juízo, essa noite você vai morrer, essa noite eu pedirei a tua alma, e você nem sabe para quem vai ficar toda essa riqueza que você juntou. Às vezes a pessoa pode pensar que não tem problema nenhum. Às vezes a pessoa pode até pensar que não precisa de Deus. Mas qual vai ser a situação na eternidade? É a maior necessidade do ser humano. É o maior problema que precisa ser resolvido, é esse. E Deus está com a mão estendida, oferecendo salvação. O problema é o pecado, separando de Deus. Você precisa resolver esse problema. Você precisa resolver esse problema do pecado que lhe separa de Deus. Mas como? As pessoas tentam resolver esse problema de várias maneiras, esse problema do pecado. Eu vou tentar zerar minha conta. Serei bem bonzinho, farei muita coisa boa, farei muitas boas obras, né? Aí, lá na balança de Deus, eu vou conseguir zerar isso aí. Problema do meu pecado. Não dá, não dá. Não tem como, sabe por quê? A Bíblia diz que fazer coisas boas, boas obras, a Bíblia deixa muito claro que não é mais do que a nossa obrigação. Não é mais do que a nossa obrigação. A Bíblia diz, lá em Efésios, capítulo 2, versículos 8 em diante, que Deus já nos criou para isso. Essa já foi a finalidade para a qual Deus nos criou. Fazemos coisas boas, boas obras, agradáveis a Deus. Então, isso não nos acrescenta mérito algum. Não é mais do que a nossa obrigação. Isso não elimina o problema do pecado. E aí, como é que eu vou zerar a conta? Eu sou devedor a Deus porque eu tenho pecados. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Acabamos de ver aqui na palavra de Deus que o pecado nos separa de Deus. Separados de Deus nunca seremos felizes, nem aqui, nem na eternidade. E agora, o que eu faço? É interessante, o livro do profeta Isaías,
às vezes é chamado de o Evangelho do Antigo Testamento. Sabe por quê? Há várias partes aqui do livro do profeta Isaías que já apresenta Jesus Cristo, o Salvador. Já apresenta Jesus Cristo a solução de Deus para esse nosso problema do pecado que nos separa de Deus, que nos impede de recebermos socorro de Deus, que nos impede de recebermos salvação de Deus. Esse problema do pecado, o livro de Isaías diz que Deus já providenciou a solução. Um desses textos que fala a respeito disso é aqui o versículo 20. Eu gostaria, antes de relembrar aqui, já lemos o versículo 20, eu gostaria também que lêssemos aqui o versículo 16. Olha o que fala a respeito de Deus. E viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Deus olhando para os homens, Deus olhando especificamente ali para o povo de Israel e vendo que não havia nenhum homem que pudesse ser o intercessor pelos outros homens, porque todos são pecadores. E Deus tomando essa tarefa para si mesmo. Como é que Deus providenciou um intercessor? Ele mesmo se tornou homem, um homem sem pecado, que lá na cruz pudesse sofrer o castigo pelos nossos pecados. Por isso que aí no versículo 20 que nós lemos, diz assim, e virá um Redentor. Quem é Redentor? Redentor é aquele que paga o preço para trazer libertação. E virá um Redentor a Sião, e aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Deus providenciou um intercessor. Deus providenciou o Redentor, que é Jesus Cristo. Ele promete isso, aqui no livro do profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer. E essa profecia se cumpriu, Jesus veio. Deus que se fez homem, e aí completamente justo, sem pecado algum, se ofereceu lá na cruz, como castigo, tomando sobre si o castigo dos nossos pecados, para que nós pudéssemos, então, ver derrubado esse muro de pecados, pudéssemos, então, pegar nessa mão estendida de Deus para nós. Jesus Cristo é a solução. É por meio dele, então, que nós podemos chegar a Deus. Podemos derrubar esse muro de pecados, podemos nos aproximar de Deus, podemos pegar a mão de Deus que está estendida para nós. Aí Deus nos puxa do pecado. Aí Deus nos puxa para essa nova situação de perdão que Ele nos dá, de salvação, de certeza, de segurança, de vida eterna, para essa situação em que agora nós podemos, inclusive, pedir o seu socorro, e aí Ele nos dá realmente o seu socorro. Agora, é muito interessante como termina o versículo 20, dizendo que esse perdão, que essa salvação, que esse socorro do Redentor é para aqueles que fizerem o quê? Se desviarem da transgressão. Para aqueles que assumem a decisão, assumem o propósito de abandonarem a transgressão, de abandonarem o pecado. Jesus Cristo veio para nos tirar do pecado.
se eu quero o perdão que há por meio de Jesus Cristo, se eu quero a comunhão com Deus que há por meio de Jesus Cristo, se o pecado me separa de Deus, se eu quero Jesus Cristo, eu preciso tomar essa decisão. Eu quero abandonar o pecado. E para esses, então, que se arrependem de seus pecados, Jesus Cristo torna-se o intercessor. Jesus Cristo torna-se o Redentor que nos leva até Deus. Tome essa decisão. Talvez você já tenha ouvido o Evangelho tantas vezes. E o Evangelho é tão simples. O Evangelho é tão fácil de entender. Mas exige algo que muitas vezes as outras religiões não exigem. Que é justamente isso, desviar-se da transgressão. Mas é necessário essa decisão de arrepender-se dos pecados, crer em Jesus de todo o coração e pegar na mão de Deus que já está estendida para nós. Tome essa decisão enquanto